Você conhece alguém que saiu de um barraco e foi morar numa cobertura em uma das zonas mais ricas da sua cidade? Então eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou mãe de 3 filhos e nessa época eu já tinha 2 e tive a minha terceira. Então eu entrei em trabalho de parto e fui para o hospital. Eu deixei meus outros 2 na casa de uma pessoa conhecida e fui ganhar a minha Rafaela. Isso foi no ano de 2000. Então eu passei por todos os processos que todas as mulheres sabem, tive a minha bebê. E quando eu retornei para casa, com uma bebê e mais 2 crianças, exatamente a idade delas é Rafaela recém-nascida, Gabriel com 2 e Mateus com 4 anos. E eu já, uma situação muito difícil, eu já tinha alguns aluguéis atrasados. E quando eu cheguei, para minha surpresa, além de não ter quase nada para comer, a senhora tinha cortado a minha luz. Então eu cheguei em casa no final da tarde, com 3 crianças, acabado de sair de um parto. E quando eu entrei naquela casa escura, eu tive uma sensação de desespero. Mas eu precisava de arrumar a solução. E a solução foi operada. Eu tirei um sofazinho da sala e fui empurrando com as pernas e coloquei num cômodo bem menorzinho, onde tinha uma janela que era virada para a rua. E nessa rua tinha um poste de energia, onde quando eu abria essa janela, me entrava aquela luz. E em cima daquela luz, eu coloquei um do lado do outro. E ali eu passei a noite inteira muito preocupada, muito desesperada, mas entretanto eu já tinha sido agraciada por Deus com o dom da fé. Então ali eu comecei a conversar com o Senhor e eu passei a noite pensando. E quando o dia começou a clarear, eu saí para fora, porque eu saía da minha porta e já saía na rua. E ali tinha um patamar onde eu tinha uma visão muito ampla do lugar. E eu vou contar em detalhes, porque essa história tem personagens e personagens reais. Então, a senhora que eu morava na casa dela chamava Irmã Aparecida. E nesse dia que eu, assim, ainda era um pouco escuro, estava começando a amanhecer, eu olhei para aquele tanto de terra. Eu estava no bairro Alvorada, em Belo Horizonte. Então eu estava virada para a cidade de Sabará. Então eu conseguia ver a cidade de Sabará inteira. Eu conseguia ver as montanhas, as casas e muito terreno, muito verde. Então, naquele dia eu não fiz uma oração, eu conversei com o Senhor. E assim, eu conheço o meu Deus e eu não sei como vocês vão interpretar essa conversa que eu tive com Ele, mas é a minha história e eu gostaria de compartilhar com vocês uma história real. E eu tive lá com o Senhor uma conversa, falei: Senhor, olha para lá, olha a cidade de Sabará, olha em volta. Senhor, o Senhor é o meu Deus, olha tanta terra que tem em volta e eu tenho 3 filhos. E o Senhor não pode me dar um pedaço de terra? Mas eu preciso já, eu preciso imediatamente, eu preciso rápido. E eu vou falar para o Senhor, se nada acontecer, eu vou pegar os meus 3 filhos e eu vou ir lá para baixo. Então, quando tinha autoestrada,
e tinha uma outra estradinha que é onde que estava começando uma invasão. Então eles estavam começando a fazer barracos de lona. E eu falei com o Senhor, falei: Senhor, eu vou lá para aquele lugar, eu vou arrumar uma lona, eu não sei como eu vou fazer, mas eu não vou morar numa casa que eu não consigo pagar, eu não vou ficar com os meus filhos sem luz. E nessa situação, eu não aguento mais. E eu vou falar para o Senhor: hoje eu preciso de um sinal. Se nada acontecer, eu entendo que o Senhor não vai fazer nada para mim nesse momento. E eu agradeço. Mas eu agradeceria muito mais se o Senhor me desse um sinal. Eu só preciso saber que o Senhor está comigo. E se eu morar no barraco de lona, ou se eu morar numa casa, não é a casa, é a minha situação hoje. Está escrito na tua palavra que naquela época ele era novo e já estava velho, mas nunca viu um justo nem a sua descendência mendigar o pão. E hoje eu estou arrasada. E fiz aquela oração, as lágrimas desceram, molharam a minha blusa e eu chorei muito. E daí já acordou uma criança, já acordou a outra e o dia começou normal. E naquela época não tinha celular. Isso foi no ano 2000, no mês de junho do ano 2000. A minha filha nasceu no dia 1º de junho, então eu imagino que isso era no dia 3 ou 4 de junho do ano de 2000. E o dia foi passando e foi passando, e eu cuidando das obrigações. De repente, a senhora Dona Aparecida, ela me chamou. Ela falou assim: ô Nilceia, tem um telefonema para você. E aí eu fui atender o telefonema. E quando eu atendi, era minha tia. O nome dela é Maria Aparecida, mas nós chamamos ela de Tia Lia. E já tinha muitos anos que eu não via a Tia Lia. E ela falou assim: ô minha filha, tá tudo bem com você? Eu falei: tá, tia, tá tudo bem. Ela falou assim: olha, eu peço desculpa, mas o assunto que eu tenho para tratar com você não é muito agradável. Olha, os meus pais já não aguentam mais a sua mãe. É porque era assim, a minha mãe morava no fundo da casa dos meus avós. E a minha mãe não gostava deles. E a minha mãe não colaborava muito, a verdade era essa. Então ela dizia coisas que entristeciam a família. Mas ninguém queria fazer nada contra ela. O meu pai já era falecido e ficou lá a minha mãe com 8 filhos. E daí ela entrou no assunto. Ela falou: minha filha, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu preciso de tirar sua mãe de perto dos meus pais. Eles vão morrer. Eu tenho uma proposta. Sabe o lote da sua tia Preta lá no Nazaré? Eu falei: sei, tia. Ela falou: aquele lote é meu, você sabe? Eu falei: não. Ela falou: sua tia não está morando lá mais não. Ela já foi embora lá para São José de Almeida. E aquele lote está vazio e tem 2 casas. Tem uma em cima, que era do Rogério, e tem uma embaixo, que era da sua tia Preta. Então, a proposta é a seguinte: se você conseguir tirar a sua mãe lá da casa da mamãe, eu estou te oferecendo a casa de cima, que é a do Rogério, com a metade do lote, e a outra metade do lote vai ficar para sua mãe com os seus irmãos. O que você acha? Eu falei: ô tia, eu acho muito bom, vai dar certo. Então conversamos ali mais algumas coisas, desliguei o telefone, eu já devia, né, a irmã Aparecida. E eu falei com ela assim: irmã, eu sei que eu estou te devendo, mas eu vou precisar de mais um favor. Eu vou ali resolver uma situação que a situação vai me ajudar e vai ajudar a irmã